Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Aquele jogo de ontem foi muito maluco. Sabe por que ele foi maluco? Você olha para as estatísticas, o Cruzeiro amassou. Você olha para o jogo, em bom tempo da porfia, o Cruzeiro de fato criou para fazer meia dúzia. O Tadeu foi o melhor em campo. O mesmo Goiás, que poderia ter tomado uma goleada histórica, leva 1-0, vai segurando 1-0, aí no final, nos últimos 20 minutos ali, começa a jogar, mete bola na trave, perde o gol pro Fabrício Bruno, 49. Aos 39, Fabrício Bruno salvou o que poderia ser o gol de empate, e esse Garcia, embaçado esse moleque, esse anão, hein? Ele é impressionante, ele é muito pequenininho, cara. E joga muita bola, né? E nem é titular. Mas aí ainda teve a fratura na tíbia do Tadeu, que pegou tudo. Boa recuperação pra ele, hein? E aí, cara, se vai pros pênaltis ali, o Machadão ia ser o goleiro na cobrança de pênalti. Que jogo maluco, que teve de tudo ontem. Você lembrou de algum jogo que isso já aconteceu? Não, na história não lembrei. Na história do futebol? Não lembrei. O Palmeiras com o Gaúcho. Você lembra quando o Gaúcho jogava no Palmeiras? E o Campeonato Brasileiro de 1988, os jogos que terminavam empatados iam para os pênaltis. Ótimo o regulamento, né? Um regulamento brilhante. Ia para os pênaltis e aí dava um ponto para quem ganhasse aquele jogo, né? Nos pênaltis, e o outro ficava com 0. E o Gaúcho foi pro gol e defendeu 2 pênaltis nesse jogo. Mas enfim, era só para abrir um parênteses. Mas teve de tudo um pouco, né, Valuzeiro? HG, mas eu acho que o Cruzeiro, não por conta, eu só vou discordar que a partir dos 20, eu acho que os últimos 10, 15 minutos, assim, o Tadeu foi o responsável por manter o Goiás, de certa forma, vivo, né? E aí é um jogo de Copa, aquilo que eu falo, né? O jogo de Copa, mesmo com a diferença que tem entre Cruzeiro e Goiás, o Cruzeiro, pra mim, fez um jogo mais do que o suficiente para vencer o Goiás com uma boa margem de gols. Não significa que o Cruzeiro tenha feito um grande jogo, mas fez mais do que o suficiente. Produziu, mas aí não foi efetivo, né? E isso para mim tem a ver com um time que ainda não é estável, que ainda não é confiável, que ainda oscila. O Cruzeiro não oscilou no jogo, mas o fato de não ter feito os gols, sempre reconhecendo o mérito do Tadeu, fez com que aqueles 10 minutos tivessem, sim, uma carga de drama. O Cruzeiro sofreu bola na trave. Vi muita gente até criticando a postura do Cruzeiro. O Bruno Rodrigues foi lá e ganhou tempo. Tinha que ganhar tempo, sim. Tá valendo uma classificação. O Cruzeiro se viu num viés físico que a gente tem que falar nos últimos 10, 15 minutos. E foram feitas 5 mexidas. O Cruzeiro termina com Neiser, Sinisterra, Bruno Rodrigues e Marquinhos. Aliás, a entrada do Marquinhos é um esfregão na cara do Wanderson. O Wanderson hoje, ele tá atrás de ser opção de um jogador que literalmente saiu do departamento médico e ultrapassou o Wanderson. Então diz muito a respeito do quanto o Wanderson também não tem conseguido ser minimamente útil. Então, HG, o jogo de Copa, eu acho que o Cruzeiro fez, sim, um jogo ok, fez um jogo suficiente. Agora, fazer jogo ok, criar situações e não colocar a bola na casinha, no jogo de Copa você vai sofrer se você tiver um goleiro que fez a partida que o Tadeu fez. A partida que o Tadeu fez refletida em números. Ele teve nota 10 no SofaScore. Né? Um gol sofrido, 8 defesas, 4 defesas em finalizações na área, 89% das bolas defendidas. Tá, dito isso, tem um lance que o Kaique deveria ter finalizado melhor. O Cruzeiro, enquanto criou, acabou não sendo capaz de ultrapassar o Tadeu. Chamar atenção, né? O Fagner não começou como a gente projetava mesmo para não começar. Ele vinha de 2 partidas. O Kaique retornou. O Arroio retornou. O Christian não pôs o pezinho no campo de novo. 2 jogos sem o Christian, informação até trazida pelo Samuel Venâncio, no limite do que ele podia fisicamente, por isso ficou fora esses 2 jogos. E o Kenji, hein? O Kaique Kenji saindo, jogando. Eu acho que o jogo não favoreceu tanto os jogadores pelos lados do campo, porque o Goiás até me surpreendeu, veio com 3 atacantes, o Lucas Lima, o Cadu e o Jean Carlos. O Lucas Lima jogava como uma espécie de falso 9. O Cruzeiro tinha muito espaço pelo meio campo,
Porque esses 3 não ajudavam o Goiás na hora da recomposição. Então o Goiás marcava com 7. Mas o Cruzeiro não conseguiu explorar muito essa questão. Aliás, explorou muito pouco a questão do meio-campo que o Goiás tinha esvaziado, porque se o Cruzeiro juntasse Arroio de um lado, Kenji, Matheus Pereira, Romero, e Gerson, poderia criar uma superioridade ali de 5 jogadores para 3 jogadores do Goiás. Mas é isso, o Cruzeiro passa num gol marcado de pênalti pelo Caio Jorge. Para mim a penalidade aconteceu, o zagueiro ele pode subir, mas ele subir e erguer os braços para cima, pelo menos eu entendo que a penalidade existiu. O Cruzeiro chega às oitavas, 3 milhões na conta e mais um objetivo, né? O Arthur Jorge, mais um objetivo alcançado. Agora o Cruzeiro vai pensar na Copa do Brasil quando voltar à Copa do Mundo. É isso, acho que foi uma boa partida e a não efetividade acabou deixando esse ar dramático no final. Valu, e tem algumas coisas que são importantes a gente frisar. Tem um lance que o Kaique perde um gol numa boa construção do Cruzeiro, que a bola sai do Otávio, vai passando de jogador em jogador até chegar, acho que no Matheus Pereira que faz o lançamento pro Kaique, e o Kaique dá um tapa, ela passa por cima do gol do Tadeu. Mesmo com todas as defesas do Tadeu, ainda o Cruzeiro teve outras oportunidades, incluindo uma dessa. Ontem era jogo pro Cruzeiro ter feito 3, 4 com tranquilidade, assim. Eu concordo contigo sobre o pênalti, para mim foi pênalti do Ramon na jogada, ele estica muito o braço, assume o risco na jogada e acaba cometendo o pênalti de fato. Mas a gente assistiu a um Cruzeiro na partida de ontem que, cara, teve oportunidade de sobra, para meter uns 2, 3 no Goiás e se classificar com tranquilidade. Eu ainda acho que o Cruzeiro cometeu algumas falhas que não podem ser cometidas. A do Jonathan Jesus na saída de bola, que o Fabrício Bruno tem que tirar na pequena área em cima do Garcia, é uma jogada que me incomoda do ponto de vista da equipe, do coletivo. Eu acho que esse tipo de erro não pode ser cometido. O Jonathan Jesus, no auge talvez da confiança dele ali, ele tentou sair jogando com a bola rasteira e entregou no pé do jogador do Goiás. Ele poderia ter dado um bico pra frente, sei lá, buscado outra forma de sair jogando. Mas eu não sei se isso é bem uma instrução do Arthur Jorge aos jogadores, até em função do lance que culminou na situação do Kaique de gol, que o Kaique dá o tapinha e ela passa por cima do gol defendido pelo Tadeu. Porque ali o Cruzeiro vai trabalhando a bola de pé em pé, desde a pequena área até a área adversária. Mas assim, gostei da atuação do Cruzeiro no jogo de ontem, acho que defensivamente o Cruzeiro ainda cometeu alguns erros que não podem ser cometidos, mas é uma classificação importante para o Cruzeiro, de um time que de fato ainda está em construção, que precisa melhorar bastante, precisa aperfeiçoar algumas coisas, e me parece algo extremamente promissor esse trabalho do Arthur Jorge. Vocês já falaram muito bem aí de todas as nuances do jogo, né, da efetividade, da importância do resultado, do destaque para o Tadeu. Eu vou chamar a atenção para o entendimento que o Cruzeiro teve sobre o que o jogo pedia naquele momento. Nos últimos 4 minutos de partida, o Cruzeiro conseguiu ficar com uma bola na bandeirinha de escanteio da equipe do Goiás aqui, no lado direito do campo. Foram 8 laterais e uma falta que o Cruzeiro conseguiu segurar durante todo aquele tempo. O Cruzeiro poderia ter pensado assim, para muita gente, é o Machado que tá no gol, por que não ataca? Porque uma bola vadia pode pegar o time em contra-ataque e jogar a classificação no lixo. O Cruzeiro ficou no cantinho com o Bruno Rodrigues, com o Marquinhos, tinha mais quem? Tinha mais 2 participando, enfim. Os jogadores pegaram e segurar. Isso mostra muito mental e o entendimento do que a competição pede. É aí, nesse momento aí, ó, que fica aí um tempão. Fica ali 8 situações de escanteio. E aí o que acontece? Acaba o jogo. Se fosse um Cruzeiro com o olho grande, ia pegar e falar assim, opa, tem um anão no gol, vou mandar a bola lá, o Machado que tá no gol, vou mandar a bola. Não manda não. Que em uma bola rebatida, no seu pé, o adversário não pode fazer o gol. Uma bola rebatida, contra-ataque, pega o Cruzeiro numa situação desconfortável, empate aos 50 minutos do segundo tempo e joga a classificação no lixo. Então, o entendimento que essa equipe hoje tem pela importância do resultado e não pela goela larga para tentar um resultado maior é muito importante. E no futebol, já tivemos várias lições, várias, para citar uma sem ser clubística, né?
Vamos citar a seleção brasileira na Copa de 2022 contra a Croácia, que não conseguiu ficar com a bola no pé. Então, esse tipo de mental e de estratégia também me chama muita atenção. Parabéns ao Cruzeiro. Pode? Eu que sou resultadista e defendo que em Copas você tem que passar, você tem que vencer, você tem que se classificar. Jogar bem é quando dá. Aí, daqui a pouco, alguém vai dizer, mas isso é muito raso e tal. Gente, peraí. Vamos analisar as duas coisas ontem. O Cruzeiro teve um bom desempenho? Sim. Claro que teve. Sim. Claro que teve. O Cruzeiro ganhou? Ganhou. Então, vai reclamar de quê? Mas do risco. Do outro lado, tem um adversário que jogou 20 minutos e levou risco. De fato. Que não tinha nada a perder. Agora, esse mesmo adversário ontem teve um goleiro com nota 10. Nota 10 lá na plataforma SofaScore. Como é que você... Então, você tem que pesar exatamente o fato de que você produziu muito mais. O Elton estava falando aqui antes do programa, de 8-4 defesas difíceis. De 8 defesas do Tadeu, sendo 4 muito difíceis. Né? Então, quer dizer, você produz. Só é difícil também a gente falar, tudo bem, vocês usam isso aí, mas eu não gosto. Esse negócio de, a tomada de decisão. Você tem um goleiro, que é um baita de um goleiro do outro lado, que estava numa noite inspiradíssima. Então, desculpa, é que nem a projeção pro Atlético hoje. Dane-se o Atlético jogar bem, cara. Se tomar sufoco e trouxer a vaga, tá tudo ótimo. Eu que não vou chegar aqui amanhã, independentemente do que acontecer, se o Atlético passa pelo Ceará, ficar aqui, mas pensando bem, não. O negócio é chegar lá, mas é raso, dane-se. Eu falo dane-se pra não falar outra coisa, né? Mas enfim, é isso. Eu só não acho que o Cruzeiro conquistou o resultado, mas eu vejo que o trabalho não regrediu, né? O Cruzeiro foi bem contra a Católica, principalmente no segundo tempo, quando teve um jogador a menos, seu time organizado, sofreu pouco. Contra o Bahia, para mim o Cruzeiro faz um jogo muito, muito bom contra o Bahia, e ontem fez um jogo mais do que o suficiente para golear o adversário, mas não conseguiu ser efetivo. Só destacar, mais uma vez, grande partida de Lucas Romero. O Fabrício Bruno ontem, para mim, fez um grande jogo, inclusive, sendo capaz de livrar a pátria ali do Jonathan Jesus, que é jovem, tá, pessoal? Os jovens também fez um jogo bom. Sim, os jovens do Cruzeiro, eles vão errar. Eu tenho visto ontem. Ontem o Cauã Moraes não foi o Cauã Moraes da partida contra o Bahia, mesmo jogando do lado direito, mas ele é jovem. O Neiser ontem não entrou tão bem na partida como ele tem entrado, mas é jovem também. Esses caras vão oscilar. Ontem o Cruzeiro entrou com um time com uma média de 24 anos em campo. Você tinha o Arroio e o Cauã Moraes de um lado, você tinha o Kaique e o Kenji do outro lado, o próprio Caio Jorge é um cara que puxa essa média para baixo, o Jonathan Jesus. Então, se os mais experientes às vezes vão se equivocar, os que são jovens e estão ainda em desenvolvimento vão se equivocar também, não vão conseguir repetir. Vieram do banco Sinisterra, mais uma vez, bem. O Sinisterra era para ter feito 2 golaços. É que o Tadeu impediu os 2. Numa batida de escanteio rasteiro, ensaiado, ele emenda um chutaço da meia-lua e o Tadeu está lá. Entrou bem. O Bruno Rodrigues, é uma pena para o torcedor do Cruzeiro e para o Cruzeiro, o Bruno Rodrigues estar longe do seu ideal físico, porque ele entra e ele se compromete com o jogo. Ele não finge correr. Ele não finge combater. A primeira bola do Bruno Rodrigues, ele dá um combate no lado direito, como se fosse um lateral, carrega e cria a oportunidade para o Sinisterra. O Marquinhos voltando, agora, e repito, né, passando à frente do Wanderson, diz muito mais a respeito do Wanderson, que viu um jogador sair do departamento médico, dar seta, cortá-lo e seguir. É isso que o Marquinhos fez com o Wanderson. E falei, o Lucas Silva entrou no lugar do Gerson, extenuado. O Arthur Jorge chamou atenção ontem, que Matheus Pereira e Gerson saíram extremamente desgastados. Quando eu vejo esses dois jogadores, que têm uma capacidade física muito grande, saírem extremamente desgastados, fala muito a respeito do que está sendo essa caminhada para o Cruzeiro, do que ainda vai ser esses 5 jogos finais. E é isso do início de trabalho, né, Valor? Para fechar, o Arthur Jorge chegou ao seu jogo de número 13, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, mas um número que eu considero importante. Desses 13 jogos,
ele não sofreu gols em 7 jogos, ou seja, mais da metade dos jogos o Cruzeiro conseguiu não sofrer gol contra Vitória, Barcelona, Grêmio, Remo, Boca, Católica e Goiás ontem, e ele disse, viu, HG, você que gosta de imputar mais de 30% aos técnicos mais de 30. Nos times, ele falou que é fundamental e primordial para o trabalho o comprometimento dos atletas e a qualidade do elenco. Sem isso, o trabalho não seria possível. Concordamos. Não, mas o comprometimento dos atletas se torna possível muito quando um técnico consegue vender bem suas ideias. E a qualidade, ele consegue melhorar? Cara, é possível. Ele consegue transformar, ele consegue colocar a mão assim, ó, nessa água. Vou fazer uma tacinha de vinho. Que conversa fiada. A gente viu um Cruzeiro em 2022 com treinador bom consegue. Muito bem. Consegue transformar. Treinador bom consegue melhorar elenco mais mediano. Não, melhorar a qualidade. Tô falando de jogadores. Qualidade de jogador que eu tô falando. Você consegue. Qualidade de jogador. Quando você organiza o coletivo, você melhora tecnicamente e individualmente jogador. Então, sim. Consegue tirar o melhor. Então ninguém precisa de reforço, é só desenvolver igual Pokémon. Não. É muito É fácil. errado o seu argumento quando você vai pra esse lado aí. Vocês falaram essa balela que vocês estão falando. Então é o seguinte, eu te provo, porque falaram aqui, o Cruzeiro, o ano passado o Leonardo Jardim fez um milagre. Não fez milagre não, falaram não, fala quem foi, não tirou mais desse grupo. Quem falou isso? Não tirou mais desse grupo. Quem falou isso? Ele tinha condição de entregar. E eu bati na tecla, falei, não foi milagre, não tirou leite de pedra. A qualidade do elenco tá aí. O próprio Arthur Jorge falou na noite de ontem. Eu não estava aqui. Quem disse? Quem disse, Berenice?